Assista agora Tardes com Platão, grupo de leitura O Banquete, com César de Alencar. Boa tarde, Rafael. Então, vamos lá. A gente viu no encontro passado o finalzinho do discurso do Eric Simon, né, o que ele havia concluído lá com relação ao saber da medicina e o modo como a sua concepção dupla do Eros, em face da saúde e da doença, tinha uma ideia alocada num gênero de concepção acerca da natureza, do universo, de um modo geral, tá? O Leximo usava muito o termo totalidade universal, né, para poder falar sobre a concepção que ele tinha com relação a Eros e a natureza de um modo global, né? Aquilo que hoje nós chamaríamos de universo. E nesse finalzinho, na passagem do discurso para o Aristófanes, a gente viu como é que o Aristófanes conseguiu se livrar do soluço, enfim, ele tinha sido impedido de discursar, né, no seu local, e o local em que ele estava, né, na disposição dos convivas, na disposição dos presentes ao banquete. E ele passa a vez por Erexímaco, ao mesmo tempo que faz o seu discurso, dá a voz, ao mesmo instante em que ele dá a voz ao seu discurso, ele também propõe um certo tipo de terapia, né, para que o Aristófanes se livrasse do soluço, tá? E aí ele, de fato, se livra. E a gente viu como é que nesse pequeno diálogo do Erexímaco com o Aristófanes, há aí uma preocupação de que o Aristófanes não caia no ridículo, tá? Lembrando que o Aristófanes é um poeta cômico, e por isso é importante para ele, né, que ele consiga fazer rir, e não que ele mesmo seja ridículo, tá? Então, essa talvez fosse o principal dos temores com relação a um poeta cômico, e mais do que isso, né, o Erexímaco diz que vai estar vigiando o discurso do Aristófanes, porque o Aristófanes, em certa medida, propõe que ele vai falar um discurso diferente de todos aqueles que falaram antes dele. Então, é interessante também a gente pensar sobre essa disposição dos discursos, a gente vai falar isso mais para frente, tentando refletir um pouco melhor sobre isso. Mas, com isso, a gente já percebe aí que essa alteração de lugar, digamos assim, né, entre o Aristófanes e o Erexímaco tem um significado muito importante, tá, para a economia geral do banquete, né, e para a estruturação dos discursos em termos daquilo que eles estão propondo em face da noção de Eros. Certo? A gente viu, então, que o discurso do Aristófanes, que se pretende ser diferente, ele, na verdade, vai contar um mito acerca da origem da natureza humana. Então, isso é significativo, porque a ideia do Aristófanes é que é impossível que a gente saiba louvar exatamente aquilo que Eros é, sem que a gente conheça necessariamente aquilo que é a natureza humana. E a partir desse mito da natureza humana, ele vai ser capaz de tecer o seu elogio a Eros. O que é interessante desse mito que ele vai contar, né, e não só interessante, mas é bem engraçado o mito, porque na origem os seres humanos eram seres íntegros, né, seres unitários. E, mais uma vez, aí, o termo em grego para essa unidade, né, para essa estrutura íntegra que os seres humanos tinham, e, de algum modo, uma estrutura redonda também, a palavra em grego é holon, né, que é a palavra para todo.
E então, de fato, você tem aí uma continuidade daquilo que o Eryxímaco já tinha apresentado com relação à natureza universal, né? E como é que o Eros estaria relacionado a essa natureza universal. E agora, no mito do Aristófanes, o que a gente vai ver é uma possibilidade de um mito fundamentar a realidade das coisas, né? No sentido de mostrar que as coisas estão assim, desse modo, por conta de tal situação. E essa situação, como não é alcançável, digamos assim, pela técnica médica, ela precisa do mito para ser narrado, para ser descrita, tá? Então, o Aristófanes, narrando esse mito, ele vai narrar as origens daquilo que é, de fato, a condição humana hoje. E nessa origem, ele deixa claro que os seres humanos eram em torno de 3. Você tinha um ser íntegro, um ser holon, né? Um ser total, que era masculino, um outro feminino, e um terceiro que era andrógeno, uma espécie de meio masculino, meio feminino. Tá? Nessa narrativa que o Aristófanes nos apresenta, é muito interessante a indicação de que os homens tentam se rebelar contra os deuses, e como punição, né, a tentativa de se rebelar contra os deuses lembra muito a Torre de Babel, porque os seres humanos vão construindo rochas em cima de rochas, a ponto de alcançar a divindade, né? A ideia era alcançar o Monte Olimpo, alcançar o território dos deuses. Então, é muito parecido, né, com o mito da Torre de Babel e com vários outros mitos que falam sobre essa tentativa de os seres humanos ascenderem ao mundo dos deuses olímpicos, tá? A grande questão aqui é que isso é punido por Zeus no intuito de quebrar a força dos homens. E como é que ele quebra a força dos homens? Dividindo os homens, tá? Essa é uma noção muito interessante que apareceu. E os homens são cortados, então, os homens aqui no sentido humano, né? Os seres humanos são cortados ao meio, e aí você tem aquele ser íntegro, redondo, que era totalmente masculino, ele dividido ao meio vai ser feito 2 seres masculinos, né? Aquele que era feminino dividido ao meio vai ser feito 2 seres femininos, e aquele que era andrógeno vai ser dividido ao meio, vai ser feito um masculino e um feminino, tá? Isso significa, vai dizer o Aristófanes, que essas partes elas vão começar a sentir falta uma das outras, né? Então, aquela parte masculina que foi desapegada, né, que foi separada da sua outra parte masculina, ela vai tentar se reunir a essa outra parte. A feminina, do mesmo modo com a outra feminina, e o andrógeno entre um masculino e um feminino, tá? Essa busca que esses seres humanos começam a fazer acaba determinando a vida de todos eles de tal modo que eles não conseguem mais fazer nada. Então, Zeus vai ter que fazer uma nova intervenção, né? Primeiro tem uma intervenção aí de Apolo, que faz a reconstituição do corpo, né? Porque o corpo era íntegro, e aí ele sendo separado, ele vai ser dividido, desmembrado, e, portanto, você vai ter aí uma necessária reconstituição desses corpos separados. E a figura de Apolo aqui nos surge como uma referência interessante, porque Apolo é o deus dos médicos, em última análise, tá? Então, mais uma vez, a gente vê como é que o Aristófanes aqui ele está seguindo certos preceitos colocados pelo próprio discurso do Eryxímaco, tá? Então, o Apolo faz essa reconstituição do corpo dos amantes, e Zeus, percebendo que, na verdade, os seres humanos estão morrendo, porque eles não estão conseguindo mais fazer nada, eles só querem ficar agarrados, né? No momento em que a parte masculina encontrou a sua outra parte masculina, elas se agarram e não conseguem mais fazer nada. O que acontece quando uma dessas duas morre, né? Porque não come mais, não se nutre, não dorme, elas só querem ficar juntas. Quando uma delas morre, a outra começa a ir em busca de uma outra metade. E aí, isso é interessante porque a gente pode ter a seguinte ideia, né, que não existe uma metade específica, né, para cada um. A gente vai ver qual é a natureza dessa outra metade, tá? Mas a ideia é que quando uma dessas duas morre, a outra começa a ir em busca de uma nova metade e assim se junta até que
uma das duas morra e assim sucessivamente. Ou seja, o gênero humano estava morrendo. E o Aristófanes vai dizer que Zeus, então, encontra uma estratégia para poder livrar os homens dessa extinção. Era ruim para os deuses a extinção dos humanos, porque isso eles perderiam o culto, né, que os seres humanos oferecem aos deuses. Então, não era interessante que os seres humanos morressem, que eles deixassem os seres humanos morrerem. Zeus só queria quebrar a força dos seres humanos. Então, essa quebra foi por meio da separação. E agora, como eles estavam se extinguindo, Zeus teve que fazer uma estratégia. Qual foi a estratégia? É que os órgãos reprodutores eles fossem colocados na frente, né? Porque os órgãos reprodutores estavam atrás, né? Na parte traseira. E na parte da frente, o que estava visível, né? Nessa região do umbigo, era exatamente a separação que tinha acontecido de um com o outro. Então, a região do umbigo era exatamente a região que lembraria cada um de que ele já foi um ser completo e que agora ele é apenas um ser partido, e essa partição deve-se exatamente a uma híbris, né, do que os homens tiveram. Híbris é uma palavra em grego que costuma ser usada para falar sobre uma desmedida, né, quando você faz atos além daquilo que seria permitido pela sua natureza ou pelos deuses. Tá? Então, essa híbris que os seres humanos tiveram de tentar se igualar aos deuses, ela foi punida por Zeus, e Zeus queria que essa face do umbigo, né, essa parte visível do umbigo, ela fosse exatamente a expressão dessa híbris, né, da punição que eles alcançaram por meio dessa tentativa de se igualarem a Deus. Então, quando o Zeus tenta fazer uma nova estratégia para que os seres humanos não pereçam, ele muda o órgão sexual de lugar, né? Então, era traseiro. Então, veja, se o órgão era traseiro, né, você tinha aqui uma parte se juntando à outra, mas os órgãos estavam aqui atrás. Então, não tinha nenhum efeito, né? O único efeito aqui que acontecia era exatamente estar junto com o outro. O que ocorre agora, quando o órgão sexual vai estar um de frente para o outro, é que vai acontecer um fenômeno duplo, né? Vai dizer o Aristófanes. Um fenômeno, quando ocorre de juntarem-se homem e mulher, é o de reproduzirem seres humanos. Então, agora, quando você tiver a junção de um homem com uma mulher, você vai ter a possibilidade de gerarem a partir da mulher. E a segunda consequência é que, quando eles se juntam, né, como o órgão sexual vai estar próximo deles, eles chegam à satisfação, né? E aí você pode imaginar que seja realmente com relação à relação erótica, né, a relação sexual propriamente dita. Então, nesse momento em que você tem ali a junção dos dois e a satisfação sexual, no caso aí, né, 2 homens e 2 mulheres, eles se apartam e conseguem ir fazer as suas outras atividades. Então, veja, a gente fechou aí o mito do Aristófanes nesse ponto, e é interessante que a gente perceba o seguinte, que essa ideia que o Aristófanes está trazendo é uma ideia de mostrar em que medida o Eros está relacionado com a sexualidade. Tá? E a sexualidade tem a ver com o seguinte, cada uma dessas partes possui uma busca natural, por natureza, né? Uma parte masculina vai buscar a sua outra parte masculina, uma parte feminina vai buscar a sua outra parte feminina, e com isso ele justifica as relações homoeróticas, ao mesmo tempo em que o andrógeno, que era o ser íntegro do início, né, que foi partido e virou um homem e uma mulher, eles se buscam, e no momento em que eles se encontram, eles são capazes de gerar outros seres humanos. Tá legal? Então, a gente fechou esse ponto do discurso do Aristófanes com essa indicação que a última estratégia que Zeus faz com relação a esses seres humanos, criando a sexualidade, é porque a sexualidade ela tem uma dupla função. A função, no caso de um homem e uma mulher, da reprodução, e no caso dos demais, com relação ao prazer sexual, né? O prazer sexual, ele gera uma satisfação a tal ponto que depois que você é satisfeito, você consegue fazer outras atividades, trabalhar, se alimentar, enfim. Então, essa era a preocupação dos deuses, né? Que os homens estavam morrendo porque eles não conseguiam mais fazer nada à medida em que eles encontravam uma outra metade, né? Esse é o ponto da estratégia de Zeus, né? Transformar
aquela busca erótica pela sua metade em uma busca sexual, né? E essa busca sexual vai ter dois fenômenos: o fenômeno da reprodução e o fenômeno do prazer. Tá legal, gente? Tá tranquilo até aí? Foi aí que a gente parou? E aí a gente vai começar, então, agora em 191D, para a gente terminar o discurso do Aristófanes. Tá tranquilo aí? Tá picotada a fala? Tá? Vocês estão me ouvindo legal? Beleza. Boa tarde aí para quem chegou depois, né? Então, vamos voltar aí, 191D. Acharam? Nesse ponto agora, o Aristófanes, então, as suas explicações, né, com relação a essa natureza 1D, Duda. 191D de dado. Ou D de Duda. E aí, ele, como ele vai explicar agora quais são as consequências disso, tá? Vai ser interessante ele vai ser relacionado com essa implicação sexual, digamos, o tipo de estratégia que os deuses tiveram para que os seres humanos não morressem, tá? Sempre fiquem com essas duas ideias, tá? Essa ideia naturalmente com relação às relações sexuais, né? Em vista tanto da procriação, mas também em vista do prazer. Mas o que é interessante é que essas duas coisas, elas impedem que nós não nos extingamos, tá? Talvez essa seja a grande ideia aqui, a grande sacada do mito do Aristófanes, tá? Tanto o prazer quanto a reprodução, eles são responsáveis por levar os seres humanos a não se extinguirem, tá? Então, vamos ver como é que ele continua aí a sua descrição das origens, né, da natureza humana. Cada um de nós, por conseguinte, só é humano pela metade. Aí tá homem, tá? Mas o termo é antropos. Antropos é usado para humano, no sentido geral, englobando homem e mulher. Tá? Aner é um termo reservado para masculino, no sentido de macho, gnaica, no sentido de mulher, feminino, e o termo antropos tem esse caráter de ser comum aos dois, né? De falar de um gênero humano, né? Daquilo que é comum tanto ao homem quanto à mulher. Tá? Então, o que ele está dizendo aí é que o humano só é pela metade. Tá? Essa é a conclusão daquilo que ele estava descrevendo com relação ao mito das naturezas. Mero símbolo, por ter sido cortado ao meio, como fazemos com os peixinhos denominados sólios. Tá? Então, ele diz que existe essa palavra em grego, símbolo, né? Símbolo é uma palavra do grego, e símbolo quer dizer a junção de duas partes que foram quebradas como o intuito de um pacto. Tá? Essa é a ideia do símbolo. Geralmente eram pedaços de pedra ou de osso que eram quebrados, e uma parte ficava com uma e outra parte ficava com outra. Então, por exemplo, dois reis que ficavam, um ficava com uma parte e outro com outro, isso era sinal de um pacto, né? Isso era o símbolo de um pacto, de uma fraternidade que havia entre os dois reis. Então, por exemplo, quando uma embaixada de um rei ia para a cidade do outro rei, geralmente o rei oferecia essa parte como prova, né, da amizade entre os dois reinos e, portanto, para pedir alguma coisa, alguma ajuda, ou oferecer algo. Do mesmo modo que algum outro visitante, né, que precisasse ter a confirmação de que ele é, de fato, amigo, né, e tem um pacto com um determinado reino, ele vai lá e mostra aquela parte sua como símbolo desse pacto. Tá? Então, a palavra símbolo tem a ver com exatamente essas duas partes que simbolizam, quando juntas, um pacto. Tá? E é bem interessante porque, veja, a natureza humana ela tem exatamente essa característica, de ser uma metade e, portanto, de ser necessariamente um símbolo,
que precisa da outra parte para que ela possa cumprir o pacto, né? Cumprir essa aliança, né? Cumprir essa unidade que ela era integralmente na origem. Tá? De um passaram a ser dois, do que resulta viverem todos a procurar sua metade complementar. Então, essa é a consequência básica de nós sermos, de fato, faltantes, né? De sermos metade. A gente sempre vai buscar a nossa outra parte. Os indivíduos provindos do corte daquele seu misto que denominamos andrógeno são mulherengos, né? Mulherengos ali é um termo que o Carlos Alberto Nunes usa para traduzir filognaicas, né? Aqueles amantes de mulheres. Em última análise, seria isso. Tá? O que vai ser interessante agora, nesse trecho, é que quando ele vai apresentar essas metades, e aí vai dizer uma metade sempre está buscando aquela outra que lhe é complementar, ele vai usar filo alguma coisa. Tá? Então, nesse caso aqui, os andrógenos filognaicas. Da parte masculina, filoandrai, né? Filoandrai, andres é homem, né? Macho. Então, filoandrai é aquele que busca a sua complementariedade no outro macho, no outro masculino, tá? Olha que interessante, porque no grego você tem aí pelo menos umas 3 palavras para falar de amor, né? Tem o eros, que é essa que a gente está trabalhando sempre, desde o início do banquete, e tem essa que aparece agora, que o grego geralmente utiliza em termos compostos, que é o philoi, tá? Ou a filia. A filia geralmente é entendida ou traduzida como amizade, mas ela não é exatamente amizade, a amizade é uma consequência da filia, né? O que é a filia? É exatamente esse pacto, esse acordo entre duas partes. Tá? A filia, ela tem uma ideia de uma busca por afeição, né? Você se afeiçoa a alguma coisa e, portanto, você se dispõe a fazer uma aliança e um pacto com essa outra parte. Tá? Então, essa outra parte, que seria o nosso complemento, ela é buscada em termos de filia, em termos de filo alguma coisa. Tá? Então, várias palavrinhas em grego são utilizadas junto com o filo. Filo isso, filo aquilo, para mostrar que alguém é amante de alguma coisa, para dizer que alguém anseia por buscar alguma coisa, que alguém tem afeição por alguma coisa. E aí vocês já percebem logo onde eu quero chegar, né? Porque filosofia é exatamente um desses termos, para poder indicar que alguém tem uma certa afeição e, portanto, se coloca em pacto com a sofia, né? O filósofos, que realiza a filosofia, é exatamente aquele que tem em si mesmo um desejo, um interesse, uma atração pela sofia. E por isso ele só estará completo, ele só estará em aliança, em pacto, se ele buscar essa sabedoria. Tá? Então vejam que isso explica para a gente aquilo que depois vai aparecer lá no discurso do Sócrates, que é a característica do filósofo. Tá? Então aqui nós já estamos vendo qual é a natureza do filo alguma coisa. E essa natureza do filo alguma coisa está sendo marcada de uma maneira erótica, tá? Então, esse é um ponto interessantíssimo, porque muitas vezes a gente não consegue perceber a passagem do eros para o filos, né? Do eros para a filia. E, com isso, o Platão está tentando traduzir aqui para a gente, por meio desse mito do Aristófanes, como é que se dá a passagem de uma coisa para outra, né? O eros, ele vai dizer, é exatamente essa falta pela minha metade. E no momento em que eu me afeiçoo à minha metade, eu estou em filia com ela. Portanto, é como se o eros fosse o movimento inicial que nos conduz a uma filia. Portanto, também o filósofo é um erótico. Portanto, também o filósofo possui um determinado eros. Só que o eros dele se realiza no complemento da sofia, no complemento da sabedoria. Tá legal? Isso vai ficar mais claro depois, mas com isso a gente já percebe onde é que o Platão está querendo nos levar, tá? Então, esses primeiros, eles estão aí ditos mulherengos, né, ou amantes das mulheres, porque ele é da parte do andrógeno, né? Então, na relação entre homem e mulher,
A mulher sempre vai ser o amado, né? O homem parece ser o amante, porque é ele que está buscando, né? Porque é ele que está sendo a parte da iniciativa, né? E por isso ele coloca aqui como sendo filognaikes, né? Amantes de mulheres. Por quê? Porque parece que essa parte masculina é que vai ter a iniciativa de buscar a outra parte, que é a feminina, tá? Sendo desse gênero que sai a maior parte dos adúlteros, tá? Como também saem deles as mulheres que se apaixonam por homens e as mulheres adúlteras. Então, desse âmbito aí é que você tem aí a relação de casamento, a relação de adultério, a relação de safadeza, né, no sentido de mulherengo, todas essas relações entre homem e mulher heterossexuais estão circunscritas àquele ser íntegro inicial que era o andrógeno, porque ele foi dividido e aí você tem agora duas metades, um homem e uma mulher, tá? Então, esses seres heterossexuais, eles foram, na origem, andrógenos. Eles foram, na origem, um ser íntegro, metade homem, metade mulher, tá? Já as mulheres, que são cortes do ser feminino primitivo, não se preocupam deliberadamente com os homens, né? Não querem saber de homem nenhum, e preferem outras mulheres. Desse gênero, originam-se as tríbades. Tríbades é outra palavra para lésbicas, tá? E hoje em dia a gente poderia dizer muito bem que são as lésbicas, aqui no caso, tá? Porque elas são fruto desse ser íntegro feminino que, dividido, vai ser a busca de uma mulher por outra. Os que são cortes de seres masculinos procuram indivíduos do mesmo sexo. E, quando crianças, precisam, por serem fragmentos de homem, ou melhor, e quando crianças, precisamente por serem fragmentos de homem, afeiçoam-se a estes e se comprazem em deitar-se juntamente com eles e em abraçá-los. Veja aí que ele dá uma caracterização mais específica do caso dos homens, porque era exatamente aquele tipo de amor que tinha sido tematizado desde Fedro, né? Lembra lá do discurso do Fedro, em que ele vai mostrar que o Eros é o Deus que preside a relação educativa da paiderastia, né? Da relação entre o amante e o amado, do mais velho com o mais moço. E, então, todos os discursos vão ter, em certa medida, um privilégio para essa relação pedagógica, tá? E é por isso que se justifica aqui, o Aristófanes está dando um pouco mais de detalhes com relação a essa última divisão. Desse tipo, né, esse último, em que você tem dois seres masculinos, né, pedagogia pedarástica, exatamente, tá? A paiderastia vem exatamente do paidos, né, que é aquele que é o objeto do desejo erótico masculino e, portanto, do mais velho, né? Aquele que é o mais novo, ele vai ser o amado, vai ser o objeto de desejo. Então, essa relação erótica, né, paiderástica, ela é sempre pedagógica, tá legal? As mulheres participavam, em certa medida, sim. Você pode estender a questão de educação para o âmbito das mulheres. Por exemplo, tem uma certa ideia, a gente não tem muita certeza sobre isso, mas, ao que parece, a poetisa Safo, né, vocês devem conhecer, Safo de Lesbos, ela, ao que parece, tinha uma escola de mulheres, né? E essa escola de mulheres, em muito do que a gente percebe pela poesia de Safo, parecia ser originária de uma espécie de erotismo lésbico, tá? Um erotismo feminino. Então, aparece muito na poesia de Safo várias declamações à beleza feminina, ao modo como ela estava se relacionando com determinadas mulheres, ao modo como essa afeição e essa relação tinha caráter pedagógico. Tá? Então, ao que parece, você pode estender essa relação pedagógica para os outros âmbitos. Talvez seja mais difícil, e por isso vai ser tão interessante de ver, a relação pedagógica no âmbito andrógeno, né, no âmbito masculino e feminino, que geralmente não era comum. Tá? Mas no âmbito feminino-feminino, ou masculino-masculino, isso daí pode ser, em certa medida, algo comum, tá? Algo normal. Você tem o mito das Amazonas também,
que era muito contado na época, tem também a civilização celta, que possui muitas relações assim com um aspecto educativo do âmbito feminino, né? Isso que eu estou querendo chamar a atenção. Então, me parece que os gregos tinham algo nesse sentido também. Pensar, por exemplo, as hetairas, né? As hetairas é aquelas mulheres acompanhantes que eram super intelectualizadas, super prendadas e educadas. Elas, de fato, podiam ter um tipo de relação educativa que beirasse essa proximidade, né, com uma educação pedagógica de âmbito feminino, tá? Mas isso, como não era o ponto central da cultura grega, de um modo geral, né, porque a cultura grega, de um modo geral, era masculinizada, era patriarcal, então você não tinha muitas referências com relação a isso. Mas, pela pergunta da Duda aí, eu estou dizendo aqui, pelo pouco que eu conheço, é possível que tenha havido essa relação pedagógica no âmbito feminino também, tá? Agora, o âmbito andrógeno, esse heterossexual, é muito difícil de achar. E é por isso que o caso de Sócrates vai ser tão emblemático, tá legal? O caso de Péricles, ele já foi, em certa medida, emblemático, porque o Péricles é dito ter acabado com o casamento dele e ter casado com uma outra mulher, né, a tal da Aspásia. A Aspásia era uma hetaira, né, essas mulheres super educadas, libertas, né, mulheres independentes. Ele casa com ela e muito da educação que o Péricles tem com relação à retórica, discurso, à política, veio de Aspásia, pelo que dizem, tá legal? Então, isso seria provavelmente uma relação pedagógica também de cunho erótico. Mas o caso emblemático aqui vai ser, de fato, a Diotima com Sócrates. Então, por isso que isso vai ser tão importante para a gente ver como que acontece, né, o ensinamento do Sócrates em relação a Diotima. Tá? Mas não era uma relação comum, né, você ter essa relação pedagógica no âmbito heterossexual. Tá? Isso era muito mais comum no âmbito homossexual. Tranquilo? Talvez porque tivesse essa divisão mesmo, né? O âmbito andrógeno, heterossexual, fosse apenas para o âmbito da reprodução, né? O âmbito familiar, da divisão de casa, da divisão de tarefas familiares, enfim. E o âmbito homossexual é o que era propriamente o âmbito que ficava nessa dimensão mais educativa, né? Mais social, digamos assim, não familiar. Então, talvez tenha sido daí que venha essa separação, né? Essa divisão entre as duas. Tá legal? Então, desse tipo saem os melhores meninos e adolescentes, em virtude do seu natural eminentemente viril. Tá? Por quê? Porque é, de fato, desse âmbito que surge essa relação paiderástica, essa relação pedagógica, com o intuito, de fato, de reunir uma metade inicial que era completamente masculina, tá? Por isso, daí vem os melhores tipos masculinos, né? No entender do Aristófanes. Há quem os acoime de despurados, porém sem razão. Não é por falta de vergonha que assim procedem. Então, o Aristófanes ainda está explicando essa relação pederástica, tá? Não é por falta de vergonha que assim procedem, por serem resolutos, corajosos e viris, é que procuram ligar-se aos que se lhes assemelham. Então, veja, criticar os homoeróticos, né, essa relação paiderástica que culmina numa relação pedagógica, criticá-los é, de fato, não entender que eles não estão fazendo isso por falta de vergonha, por falta de pudor, né? Por serem despudorados, por serem libertinos. Ao contrário, eles estão fazendo isso porque eles são os melhores tipos humanos. Eles são os mais viris, tipos humanos não, tipos masculinos, né? São os mais viris dos seres humanos e, portanto, dos seres masculinos, e, portanto, são esses que, de fato, deveriam ser louvados em termos de uma sociedade como uma sociedade guerreira, que era a sociedade grega, tá legal? Então, ele ainda faz uma censura aqui para mostrar em que medida não é justo que se critique, né, esse tipo de comportamento, na verdade, deveria ser motivo de elogio. E a melhor prova, e aí ele vai dar agora uma prova, né, encontramos-la no fato de que são esses exclusivamente, depois de homens feitos, que se ocupam com os negócios públicos. Tá? Alguns veem aqui uma ironia para dizer o seguinte, ó,
toda a raça dos políticos é homoerótica, né? Porque tem aí essa possibilidade de crítica. Por quê? Porque o Aristófanes era tradicional, muitas das comédias dele em vista de criticar as novidades que eram trazidas por determinados costumes, e tentar mostrar em que medida um moralismo estaria faltando para Atenas daquela época. Então, alguns veem aqui essa fala como uma espécie de ironia, né, para dizer o seguinte, olha só, a gente deveria louvar esses homens, porque todos eles são, de fato, os mais viris possíveis, e eles são os mais viris possíveis porque eles exatamente são um símbolo dessa unidade integral masculina que é a natureza primeva deles, né? E a maior prova disso é que a totalidade, né, dos negócios públicos, da política, é feita por homens assim, né? Então, muitos teriam rido, né, vão dizer alguns comentadores, muitos teriam rido dessa fala do Aristófanes, porque, de fato, seria uma espécie de crítica, né, àqueles homens que se posam como pais de família, como donos de terra, que não sei o que lá, e estarem aí relacionados com esse tipo de despudor, né, que o Aristófanes estava trazendo. Por quê? Porque existia, de certa forma, a gente já viu isso lá no discurso do Pausanias, existia uma espécie de estranhamento dos atenienses com relação ao comportamento paiderástico, tá? De fato, isso não era visto às claras, assim, de uma maneira natural, né? Lembrem lá que o Pausanias fala que muitos pais evitam deixar os filhos na companhia dos mais velhos, exatamente para poder evitar que eles sejam mal falados, né? Então, parece que existia mais línguas, né, que falavam um pouco sobre esse despudor de pessoas, de homens que se dedicavam a isso, né? Mas, a princípio, o que o Aristófanes está fazendo aqui é uma justificativa mitológica, né? Uma descrição acerca de por que determinados seres humanos se dedicam a isso, né? Tanto do lado masculino, quanto do lado feminino, quanto do lado heterossexual também. E aí ele continua. Quando adultos, afeiçoam-se aos jovens, né? Jovens aí, Paisica, tá? De Pairos, afeiçoam-se aos jovens sem revelarem inclinação natural para o casamento e a procriação de filhos. Então, olha só, ele está fazendo exatamente essa dicotomia entre aqueles que são naturalmente, né, destinados à paiderastia e que muitas vezes se veem estranhos ao casamento e à reprodução, nem se interessam por isso. Tem alguns até que se interessam e fazem, e aí tem essa vida dupla. Mas boa parte nem se interessa, e isso também seria uma das provas dessa natureza inicial, tá? Que só aceitam, e aí às vezes eles só aceitam essa situação por imposição legal. Contentar-se-iam passar juntos toda a vida sempre celibatários. Então, se a cidade permitisse a tais homens, né, que eles não precisassem reproduzir, eles permaneceriam celibatários, né, sem casamentos, na verdade. Tá? Celibatários aqui é agamos, né, então é sem casamento, no fim das contas. Tá? Não é que não vai ter relação sexual, é que não vai reproduzir, portanto, não vai ter uma relação de casamento, uma relação para a procriação. Tá legal? De qualquer modo, esses indivíduos terão de ser amantes ou amados de outros homens, por sempre se associarem ao seu semelhante. Né? Essa é a conclusão daquilo que ele já tinha dito. Quando acontece encontrar alguém à sua metade verdadeira, de um ou de outro sexo, ficam ambos tomados de um sentimento maravilhoso de confiança. Olha que legal essa expressão aí, tá? Que aqui no grego tem a ver com filia, tá? Taumasta emplentonta filia. Então, mais uma vez aí a filia aparecendo como confiança aí, a tradução de confiança tem a ver com filia, que é exatamente esse sentimento que origina o pacto, a aliança, a união do símbolo, né? A união das partes. Então, quando acontece encontrar alguém à sua metade verdadeira, de um ou de outro sexo, ficam ambos tomados de um sentimento maravilhoso de confiança, intimidade e amor.
sem que se decidam a separar-se, por assim dizer, um só momento. Essas pessoas que passam juntas a vida são precisamente as que não sabem dizer o que uma espera da outra. Então, olha que coisa, o Aristófanes está dizendo, existem aquelas pessoas que parece que encontraram a sua cara metade, né? Como a gente diria hoje, a sua parte da laranja, né? Como diria o Fábio Júnior. Qual é o complemento, qual é a consequência desse complemento, né? É que o desejo dela é que elas estejam sempre juntas e jamais se separem novamente. Só que elas não conseguem, são as únicas que não conseguem explicar por que razão elas querem exatamente isso, de estarem sempre unidas uma à outra e jamais largarem. É como se fosse inexplicável esse eros que move essas duas partes, tá? Então, é difícil dizer o que a gente espera no caso dessa outra metade, né? Porque, ao que parece, a explicação estaria aí num âmbito outro, né? E talvez num âmbito fora do âmbito daqueles que estão apaixonados, né? Os apaixonados, eles mesmos não conseguiriam dar as razões devidas para explicar exatamente aquilo que eles estão sentindo e esperando do outro. E aí ele continua. Apenas poderia ser o prazer dos sentidos que leva cada um a procurar a companhia do outro. Prazer dos sentidos aí é a tradução que o Carlos Alberto Nunes encontrou para reton aphrodisium synusia. Tá? O que é em grego aqui seria basicamente aquilo que hoje nós chamamos de relação sexual, basicamente. Tá? Se eu não me engano, a Trindade traduz exatamente por relação sexual. Tá? Porque é exatamente isso que está em jogo. Ele está dizendo, alguém poderia dizer, né, que é apenas pelo desejo de relação sexual que cada um procura a companhia do outro, por causa daquele mito que ele tinha acabado de contar, né, que os órgãos agora reprodutores estão um na frente do outro, então isso gera não só a concepção, não só a reprodução, mas também a satisfação do órgão sexual, né? Então, a satisfação permite que esses seres também tenham um determinado prazer sexual. Então, poderia ser que eles só se busquem por conta disso. Mas, lembrem, pelo próprio mito do Aristófanes, a gente percebe que não é por isso. Porque, veja, se eles já se buscavam antes, né, em que o órgão sexual não era tocado um pelo outro, então é claro que essa busca que eles estão fazendo não é uma busca sexual, é uma busca de uma outra ordem. Tá? E é isso que o Aristófanes vai agora ratificar aqui. É evidente que a alma de ambos deseja algo que ela própria não sabe definir, mas adivinha ou sugere vagamente. E se porventura se aproximasse deles Hefesto com seus instrumentos, Hefesto é o deus artesão, né, do Monte Olimpo, é aquele que faz as armas, que faz as invenções, todo o mecanismo, né, tornado divino, é das mãos de Hefesto. E Hefesto, não por acaso, é o marido de Afrodite. Tá? Então, tem aí uma relação amorosa ou erótica envolvida em questão. Tá? Então, ele diz assim, e se porventura se aproximasse deles Hefesto com seus instrumentos, quando estivessem dormindo no mesmo leito e lhes perguntassem, antes da gente ver a fala, existe um mito em que Hefesto pega exatamente Afrodite e Ares na cama, e ele cria uma armadilha para prender os dois. Tá? Então, de algum modo, Aristófanes está fazendo a referência a esse mito de Hefesto também, mas num intuito deliberativo, não num intuito compulsório, como foi no caso da Afrodite. Né? A Afrodite foi pega na traição. O que acontece agora com relação a esse mito criado pelo Aristófanes é que o Hefesto vai sugerir aos amantes, né, deitado na cama, que ele construa uma determinada satisfação para eles. Né? Então, vamos ver o que é essa satisfação. Então, o Hefesto chegando, vai lá e pergunta... Homens, né? E homens aí, mais uma vez, é antropoi, tá? Então, é seres humanos, porque aí está tanto homem quanto mulher envolvido. São os três casos aqui que estão em jogo, tá? Então, humanos, que é o que cada um de vós deseja do outro. O que é
que cada um de vós deseja do outro. Tá? Esse desejo aí, na verdade, é um querer, tá? Não é necessariamente desejo, tá? Porque não é epitimia, é buleste. Buleste é um termo para deliberação, né? Geralmente traduzido também por vontade, alguma coisa que você quer fazer, tá? Porque você deliberou fazer aquilo. Então, é uma coisa no âmbito racional, não está no âmbito do apaixonado, né? Então, ele está perguntando, o que cada um de vós quer do outro? Não necessariamente aquilo que você está sentindo de paixão, mas aquilo que você racionalmente pensa querer, delibera querer do outro. E percebendo o enleamento dos dois, né, a união, a proximidade, o enroscamento, a perna com perna, né, aquela coisa lá na cama, ele vendo aquela cena, unir-vos, ou melhor, voltasse a interrogá-los. Então ele faz uma outra pergunta. O que quereis não será, porventura, unir-vos o mais intimamente possível, sem vos separardes nem de dia nem de noite? Então, veja, o Hefesto faz uma pergunta, o que vós quereis? Em termos de deliberação, em termos de racionalidade. E, vendo a cena da paixão, ele traduz aquilo que os amantes não conseguem falar. E é por isso que o Hefesto faz a segunda pergunta. O Hefesto faz a segunda pergunta para tentar traduzir aquilo que os amantes estão querendo, mas eles não conseguem racionalizar, eles não conseguem pensar. Então, o Hefesto diz, talvez não seja exatamente o que vocês querem, é ficar unido, entrelaçado a essa outra pessoa, de dia e de noite, sem largá-la jamais. Será que é isso? Se é isso o que almejais, vou derreter-vos e insuflar em ambos um sopro único, de forma que de dois passeis a ser um só, para que, enquanto viverdes, possais estar sempre juntos como se fosses apenas um, e depois de mortos no Hades, não sejais dois, porém um morto apenas, por haverdes tido morte comum. Legal? Viram o complemento aqui do Hefesto? O Hefesto está dizendo o seguinte, se é isso que vocês querem, eu posso fazer o seguinte, eu posso derreter vocês, tá? A ideia de derreter aqui é interessante, porque é como se estivesse fazendo do barro de novo, né? Eu vou derreter, que tem aqui uma proximidade com o mito do Gênesis, tá? Isso daí pode dar pano para manga, a gente não vai elaborar necessariamente isso. Mas tem aí a ideia de derreter, reconstruí-los de uma certa unidade e soprar neles, né, um sopro único. Né? Já não vão ser mais dois, eles agora vão ser um. Tá? E é bem interessante porque existe, inclusive, no mito do Gênesis lá, exatamente essa ideia, de que quando os dois estão juntos e estão unidos, eles vão ser agora um. Né? É uma coisa que se fala, inclusive, em casamento. Então, já não vão ser mais dois, vão ser um. É exatamente essa unidade que parece que eles estão querendo. Tá? É exatamente essa unidade que parece que eles estão ansiando. Tá? E ansiando por meio de filia. Né? Eles estão ansiando esse acordo. Vede bem se é isso mesmo o que desejais e se ficais satisfeitos com semelhante sorte, né? Ou seja, com semelhante proposta que eu faço. Se ouvissem tal proposta, e agora o Aristófanes complementando, estamos certos de que nenhum diria não. Né? Se encontrássemos dois apaixonados que não se largam e não sabem explicar por que não se largam, e nós propuséssemos exatamente isso que o Hefesto está propondo a eles, é claro que nenhum deles negaria. Nenhum deles diria que quer continuar sendo dois. Né? Ele queria continuar, na verdade, se tornar um só com aquela pessoa amada. Nem declararia desejar outra coisa, né? Não passa pela cabeça querer outra coisa, mas, com a maior boa-fé, julgaria ter ouvido o que de muito ambicionava. Então, é como se o Hefesto tivesse realmente traduzido aquilo que eles não conseguiam elaborar, aquilo que eles não conseguiam explicar. Tá? Unir-vos, e aí o que era, né? Unir-vos ao objeto amado e com ele fundir-se, para formarem um único ser em vez de dois, tá? Então parece que essa é a lei geral do amor.
A lei geral do amor é que aqueles que estão realmente apaixonados um pelo outro desejam unir-vos ao ponto de fundirem-se e não mais serem dois, mas serem apenas um. Tá? E a razão disso é que primitivamente era assim nossa natureza. Então agora se explica por que razão os apaixonados sentem isso. Porque a nossa natureza era íntegra lá atrás, né, na origem. E nós formávamos um todo homogêneo, né? Mais uma vez aí, toholam, né? Uma totalidade. Nós formávamos um todo íntegro. E por causa do rompimento, por causa da separação, é que nós buscamos voltar a essa origem. A saudade desse todo, saudade não tem aí em grego, tá? Isso daí é coisa do Carlos Alberto Nunes, traduzindo pelo português. Então, saudade aí é a expressão para falta, né? Para essa ideia da separação entre os dois. A saudade desse todo e o empenho de reestabelecê-lo é o que denominamos amor. Então, Eros é exatamente isso. É o sentimento da falta e, portanto, aquilo que nos move à união. Tá? Mas a união em si, ela não é eros, ela é filia. Perceberam a junção de uma coisa com a outra? O intuito do símbolo, né, que foi partido é exatamente reunir-se novamente. Esse intuito é exatamente aquilo que o eros é, em termos de natureza humana. O movimento que o ser humano sente de unir-se a uma outra metade como complemento, seja ela de que sexo for, esse complemento é uma busca erótica. Mas essa busca erótica se realiza por meio de uma filia, né? Se realiza por meio de um apelo, de um desejo, de um debruçar-se sobre essa outra metade que, de fato, é aquilo que se busca. E, portanto, de uma reunião e de um pacto final entre essas duas partes. Antes, conforme disse, éramos um. Antes, conforme disse, éramos um. Agora, por motivo de nossa injustiça, fomos separados pela divindade, como os Árcades o foram pelos lacedemônios. Tá? E aí um caso de história política aí, entre os atenienses e os espartanos, né, que são os lacedemônios. Permanece o perigo, se não nos mostrarmos reverentes aos deuses, de sermos outra vez cortados pelo meio e de termos de andar como as figuras de perfil talhadas nas estelas, com o nariz cerrado em dois, ou como as duas metades dos ossinhos de jogar, que são guardadas como lembrança. Esses ossinhos de guardar, que são guardados como lembrança, é exatamente o símbolo que a gente tinha falado, tá? Que são quebrados em dois e cada um fica com uma metade. Então, veja, ó, se a gente... Lembre sempre que essa busca que é movida pelo erotismo é uma busca pela unidade primordial, né? Pela unidade inicial da nossa natureza. E essa busca, ela precisa sempre nos comover a que a gente jamais deixe de reverenciar os deuses. E aí não só Eros, né? Mas todos os deuses. Por quê? Porque se a gente comete outra híbris, a gente pode agora ser dividido ao meio, exatamente nesse corpo que a gente tem, né? Então, seria talhado ao meio, aí você teria metade de um nariz para um lado, metade do nariz para o outro, um olho para um lado, olho para o outro, e aí, de fato, fica bem complicada a situação, né? Se a divisão inicial foi um tanto providencial, porque deixou a gente um pouquinho mais bonito, né? Aqueles seres redondos são... Depois eu vou mandar para vocês um vídeo que fizeram de animação para tentar retratar esse mito do Aristófanes, e aí vocês vão ver que a coisa originária não era muito agradável, né? Hoje parece que nós estamos melhores do que antes. Mas a ideia é mesmo dessa unidade, né? Então, guardemos a reverência aos deuses, porque senão a gente pode ser dividido de novo. E isso não significa apenas a perda de poder, né? Porque quanto mais a gente vai sendo dividido, mais a gente vai perdendo poder. Mas a ideia é exatamente de a gente perder a possibilidade de reencontrarmos a nossa unidade. Porque quanto mais a gente for dividido, menor a chance que a gente tem de nos tornarmos únicos de novo.
Tranquilo? Por isso mesmo, aí ele vai continuar, devemos exortar-nos uns aos outros para sermos piedosos, ou seja, reverentes aos deuses, a fim de evitarmos aquele inconveniente e alcançarmos os bens que Eros nos promete, nosso guia e nosso chefe. Né? Nosso guia é Gemon e nosso chefe Strategos. Né? Então, ele coloca aí bem no âmbito militar e político também. O Eros é como se fosse o nosso guia, o nosso mestre e o nosso general, né? Em última análise. É em relação a ele que nós devemos manter a reverência aos deuses. Então, a nossa reverência ao sentimento provocado por Eros é uma reverência que torna, inclusive, a nossa piedade mais forte, né? Porque ela torna a nossa relação com os deuses mais garantida, exatamente pelo temor de sermos punidos novamente e perdermos, de fato, aquilo que a gente pode conquistar por meio de Eros. Tá? Ninguém se oponha a Eros, pois trabalha contra ele quem se torna odiado dos deuses. Então, se opor a Eros é não ser filói dele. Tá? O termo aí é filói. E aí aparece aí não sermos, na verdade, não procurarmos ser, na verdade, também filos, né? Filia, termos filia por Eros. Então, a gente não vai ter apenas a filia em relação à nossa outra complemento, ao nosso complemento, à nossa outra metade, mas a gente precisa ter um certo tipo de filia pelo próprio Eros, porque é ele que nos garante encontrarmos essa unidade primordial, essa nossa natureza. Tá? E aí um outro termo que vai aparecer, que é muito interessante também, para essa unidade que vai acontecer quando a gente se reúne. Ele vai dizer agora, né? Ninguém se opõe a Eros, pois trabalha contra ele quem se torna odiado dos deuses, e se ficarmos amigos dessa divindade, né? Então aí, ó, Filoi, e obtivermos sua graça, descobriremos e alcançaremos os jovens que verdadeiramente nos pertencem, o que hoje é privilégio de poucos. Né? Então, veja que os jovens aí, né, topaidikos, né, faz uma referência, novamente, àquela unidade primordial dos seres masculinos, mas não está circunscrito apenas a esse âmbito. Ele se deteve para explicar melhor esse, porque esse é mais ou menos o contexto geral daquilo que está sendo debatido nos discursos dos outros. Né? Mas, é claro, isso acontece com os outros 3 gêneros também. Tá? Aí ele continua, não venha Erexímaco por brincadeira aí não faça piada com o que eu digo, tá? Porque o termo é comodon, né, que é o termo para comédia, comodon tolongo, esse comodon tolongo não faça um discurso ridículo, né, ou não torne ridículo o meu próprio discurso, torcendo o sentido das minhas palavras, como se eu me referisse a Pausânias e a Agatão. Então, 2 coisas aí. A primeira é que tornar ridículo um discurso é inverter o sentido das palavras, tá? Isso é interessante, inclusive em crítica política, o modo como você consegue tornar ridículo o discurso do outro por meio da alteração do sentido das palavras, tá? Isso é uma rotina em termos de discurso político. Mas o segundo caso aí é que ele vai trazer o exemplo de Pausânias e Agatão como sendo um exemplo de 2 amantes. E aí, como se o Aristófanes estivesse se referindo ao caso do Pausânias e Agatão. Veja, Pausânias e Agatão estão nas 2 pontas, né? Mas é como se eles, nesse momento aqui, estivessem sendo sugeridas uma relação entre eles. Tá? Ao que parece, eles, de fato, tinham uma relação, Pausânias é o mais velho, o Agatão é o mais moço. Então, é como se eles tivessem uma relação paiderástica mesmo, sobretudo em vista do Agatão aqui como sendo mais jovem. Tá? Então, ele diz, Erexímaco, não distorce as minhas palavras para tentar dizer que eu estou me referindo a esses 2 aqui, não. É possível que eles façam parte desse número e que sejam de natureza masculina. Né? É possível. Mas falo em tese, né? Ou aqui em grego, falo em geral. Tá? Falo em tese, tanto do homem como da mulher, para afirmar que nossa espécie só poderá ser feliz
quando realizarmos plenamente a finalidade do amor e que cada um de nós encontrar o seu verdadeiro amado, retornando assim à sua primitiva natureza, tá? Cadê? Primitiva natureza aí, né? Até Arquenfísis, né? Olha, mais uma vez aí a natureza que apareceu lá no discurso do Erexímaco, médico, aparece aqui agora bastante no finalzinho do discurso do Aristófanes, porque é como se o Eros, que é o responsável pelo desejo da unidade, fosse ele o único capaz de nos tornar felizes. Por quê? Porque a felicidade é exatamente o retorno para essa natureza primordial. Portanto, em última análise, conclusão, só por meio do amor e por meio do encontro do amado é que a gente possui a possibilidade de ser felizes, porque a felicidade é exatamente essa união que é a nossa natureza inicial, a nossa natureza primordial. É o desejo de ser uma unidade que nos move a termos um desejo pela felicidade. Em última análise, desejo de amor é desejo de felicidade. Tá? Se isso for o que há de melhor, né, se isso de fato é o que há de melhor, forçosamente, nas presentes circunstâncias, ou seja, atualmente, o melhor para cada um será o que mais aproximar-se desse desejo, né? Mais aproximar-se desse objetivo, desse desiderato, a saber, encontrar o amigo cuja natureza corresponda às nossas aspirações. Então, lembra lá que eu fiquei de falar que o Aristófanes ia explicar o que era, de fato, esse desejo erótico, né, para estabelecer uma filia, um pacto com uma outra pessoa? Lembra que as metades, quando uma morria, elas começavam a buscar outras, né? Isso quer dizer que não existe uma única metade reservada, né, para uma única pessoa. Existem metades. E essas metades elas vão ser adequadas ou elas vão ser a melhor possível à medida que, aí ele diz aqui, o melhor para cada um será o que mais aproximar-se desse desejo. Ou seja, encontrar um amigo cuja natureza corresponda às suas aspirações. Então, veja, o que é a metade, né? É exatamente aquela outra parte, aquele companheiro, aquele amado que corresponde às nossas aspirações, que é como se compartilhasse das mesmas aspirações que nós, tá? Essa é a ideia, portanto, da metade. Não é que existe uma única metade, né? Carne e unha, alma gêmea, né? Existe aquela única que está determinada ao longo da vida e que, se você não encontrar, já era. Ela pode estar no Tibete, ela pode estar na Turquia, você nunca vai encontrá-la. Não existe essa ideia para o mito do Aristófanes. O mito do Aristófanes é possível você sempre encontrar uma nova metade. Por quê? Porque essa metade é estabelecida no momento em que ela cada vez mais se aproxima das suas aspirações, daquilo que vocês juntos podem aspirar, tá? E, portanto, juntos possam ser. Né? Em última análise, a ideia é que o amor nos faz ser únicos em conjunto e, portanto, em filia. Tá legal? Se quisermos celebrar a divindade a quem devemos tão grande benefício, teremos com justiça de fazer o elogio de Eros, que nos concede no presente o maior bem, com reconduzir-nos ao que nos é próprio e nos dá a doce esperança de, para o futuro, nos mostrarmos reverentes aos deuses, restabelecer nossa primitiva natureza, curar-nos e deixar-nos felizes e bem-aventurados. Tá? Esse final do discurso do Aristófanes reúne para nós toda a qualidade das benesses que o Eros é capaz de nos conceder no momento em que nós nos reunimos com essa outra metade, no momento em que ele nos permite essa reunião com a outra metade. Quais são os benefícios? Ele, primeiro, né, nos dá a esperança de nós termos essa unidade, né? É o Eros que de fato nos dá essa esperança, uma doce esperança, né? Não é uma esperança terrível, é uma esperança doce, de nós nos unirmos, de termos a nossa natureza
unificada novamente, tá? E por isso, por essa esperança de no futuro nós termos essa unidade, nós nos tornamos reverentes aos deuses. Então, o benefício de Eros é, primeiro, nos dar esperança, nos tornar piedosos, né? Porque nós não vamos querer desagradar aos deuses, para que a gente possa ter um caminho bom no intuito de alcançar essa outra metade. E nos tornarmos reverentes aos deuses, restabelecendo a nossa primitiva natureza. Então, é o Eros que nos permite ter essa esperança de restabelecermos a nossa natureza primitiva, essa natureza primordial, essa unidade primordial. E no momento em que nós estabelecemos essa unidade primordial, nós nos curamos e seremos felizes e bem-aventurados. Então, é no momento em que nós encontramos a outra metade, encontramos o amado, encontramos esse companheiro, né, que faz o acompanhamento das nossas aspirações, e, portanto, é aquele que vai nos tornar um. É no momento em que nós encontramos essa unidade, é que nós nos tornamos curados, tá? Isso é bem interessante, porque faz um link com o discurso do médico, Erexímaco. Nos tornamos curados, nos tornamos felizes e nos tornamos bem-aventurados. Tá? Guardem isso, porque isso vai aparecer no próximo discurso, no discurso do Agatão. Mas a ideia aqui para o Aristófanes é que é o Eros que nos move a essa unidade, é que faz com que, no momento em que nós adquirimos essa unidade, no momento em que nós alcançamos essa unidade, é que nós conseguimos ser felizes, bem-aventurados e curados. Né? Curados porque a gente foi separado. Né? E, portanto, a cura é exatamente o restabelecimento dessa unidade primordial. Tá legal? Então, o que o Aristófanes está resumindo aqui no final do seu discurso a ideia do seu discurso é que, de certo modo, a natureza humana primitiva, ela era uma unidade, nós fomos separados por um pecado contra os deuses, e essa separação ela só se restabelece por meio de Eros. E aí, claro, dependendo da nossa natureza, dependendo de qual natureza nós nos afeiçoamos, seja masculina, seja feminina, ou seja andrógena, nós vamos conseguir encontrar essa unidade primordial. No momento que a gente encontra essa unidade primordial, a gente consegue ser feliz e bem-aventurado. Essa seria a justificativa da explicação do Aristófanes. E aí vem a Duda e me pergunta, né, de acordo com a nossa música popular brasileira, se é impossível ser feliz sozinho, né? De acordo com Aristófanes, sim, né? Ao que tudo indica, muito provavelmente aquele sujeito, né, ou aquela sujeita que diz que se basta, né, que é autossuficiente, que não depende de ninguém, muito provavelmente essa pessoa não está inserida no mito de Aristófanes, teria algum problema aí, né? Dentro do mito do Aristófanes, a grande questão é, nós sempre precisamos de um outro para nos completar. Tá? Essa é a grande lição, uma lição até, inclusive, bastante filosófica por conta do diálogo, né? É como se o diálogo, no momento em que é o estabelecimento de um logos em vista de duas pessoas, no mínimo, sempre precisasse do outro, né? Então, em última análise, o que o Aristófanes está dizendo aqui, fundamento do Eros é o que nos mostra que, de acordo com a nossa natureza, a gente sempre precisa de um outro. Mesmo que esse outro seja tão independente quanto a gente, entende? Não, eu quero ficar sozinho, encontrei uma pessoa que também só quer ficar sozinha, a gente tem meio que um poliamor, mas está tudo bem, a gente se ama e é assim mesmo. Ótimo, né? Mas você precisa dessa outra pessoa, entende? A grande questão aqui é que a gente só vai se complementar no momento em que a gente encontrar essa outra pessoa. Tá? Por quê? Porque essa outra pessoa tem as mesmas aspirações. Isso que é interessante, tá? O que determina a metade não é um destino cósmico, né, de uma alma gêmea, mas é exatamente as aspirações em comum, aquilo que vai possibilitar a filia, que vai possibilitar o acordo, a união do símbolo, em última análise. Tá legal? Tranquilo? Fechamos, então, o discurso do Aristófanes. Realmente, esse discurso é maravilhoso, tá? E não vai ser por acaso que o discurso do Aristófanes foi colocado nesse ponto, tá? No próximo encontro, eu quero fazer
uma dupla caracterização com vocês desse esquema dos discursos, porque agora quem vai vir é o Agatão, e aí seria o último discurso antes do discurso do Sócrates, tá? Eu quero fazer um esquema com vocês, por quê? Porque eu tinha colocado o Erexímaco no centro. E aí a gente vai ver que o Aristófanes também, em certa medida, ele está no centro, tá? Mas a gente conversa sobre isso na próxima semana, tá legal? Então, veja, é de fato o discurso muito importante do Aristófanes, sem dúvida. E aí, junto com o discurso do Erexímaco, ao que parece, eles são um ponto-chave para a gente entender não só a estruturação de todos os discursos, mas também entendermos depois aquilo que o Sócrates vai elaborar enquanto um discurso filosófico, tá legal? Mas ficamos aí, então, em 193 DE, e aí a gente volta na próxima semana falando sobre essa estruturação do discurso, do lugar do Aristófanes e começando o discurso do Agatão, tá legal? Vocês vão ver que é talvez o discurso mais bonito, né? Se o do Aristófanes já foi bonito, o discurso do Agatão, ele é muito requintado, e vocês vão ver que a coisa, assim, é como se você estivesse vendo uma catedral, ou então uma obra de Leonardo da Vinci, sabe? É uma espécie de paisagem artística que impressiona esteticamente, tá? Vocês vão ver que o discurso dele é assim. Mas deixa isso para a gente ver na semana que vem. Tranquilo? Alguém tem alguma questão? Deu para a gente ir? Nos encontramos, então, semana que vem, tá? Um abraço a todos, pessoal. Boa tarde.